lhe dou essa honra. Tá bom. Então, bom dia a todos. Agradeço muito a presença de todos aqui. Nós fazemos parte de um grupo de assistência à gestante e puerpério com Covid. Esse grupo é ligado ao Ministério da Saúde. Esse grupo ele foi organizado pelo professor Braga e tem como coordenadora a professora Rosiane Matar, da Escola Paulista de Medicina. Eu sou Cristina Guazelli e eu estou aqui para a gente tentar aprender com vocês. Então, eu acho que o importante é a gente ver as discussões e nós temos aprendido muito com esses casos e a gente espera poder ajudar e compartilhar o que a gente tem visto com vocês. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com a professora Sigrid. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para a gente estar participando desse grupo de trabalho, que é coordenado, como a Cristina falou, pela professora Rosiane e professor Braga. E tem sido, assim, muito bacana, tem sido muito salutar, porque a cada reunião nós temos aprendido uma série de coisas. Nós estamos aqui para dividir conhecimentos, saber de que todos nós temos algumas dificuldades nas suas cidades natais. Isso tem sido muito legal, essa troca de experiência. Ninguém está aqui para ver nenhum detalhe certo, errado, o que for de caso clínico, a gente está aqui para conversar, tentar mostrar as experiências que a gente tem vivido e a experiência de vocês, cada um que está participando aqui. Então, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui conversando e estamos à disposição de vocês para qualquer coisa. Hoje, quem vai nos apresentar o caso é o doutor João. Por favor, você gostaria de se apresentar e você pode compartilhar o seu caso e iniciar. Acho que é interessante você apresentar e depois a gente coloca em discussão, tá bom? Ok. Eu sou o Gabriel, sou mais residente de ginecologia obstetrícia aqui do HC. Para mim, quando o Dr. Washington, que infelizmente ele pediu para mandar lembranças, mas ele não pôde estar, porque ele está na reunião também paralela. Para mim foi uma honra, eu tenho gostado bastante de entrar em contato com os pacientes aqui do... Desculpa, o som está muito ruim. Eu vou tentar ficar próximo aqui, tem o fone. Mas assim, para mim é uma honra de forma geral, vou começar a apresentação. Obrigada, melhorou. Está conseguindo, João? Tá carregando aqui. É porque eu estou colocando no computador e Tá a ótimo. câmera no celular. Ok. Mais uma vez, agradecer pelo convite. Eu sou o João Gabriel, já me apresentei, sou residente do Serviço de Ginecologia Obstetrícia do HC, UFG aqui de Goiás. Hoje eu vim trazer um caso de uma gestante portadora de Covid que esteve internada aqui com a gente sob nossa assistência. Identificação. A KOS, 26 anos, casada, ensino médio completo, natural de Imperatriz do Maranhão, residente aqui em Goiânia, branca e do lar. Ela estava na segunda gestação, uma cesárea, nenhum abortamento prévio. Na admissão com 31 semanas e 6 dias, bem datado. Um pré-natal de risco habitual, sem comorbidades. Até o momento ela tinha feito 5 consultas de pré-natal. Ela estava em uso prévio irregular, somente do sulfato ferroso 40 mg ao dia. E ela tinha situação vacinal completa. Ela foi admitida inicialmente no Hospital Maternidade Dona Iris, também aqui em Goiânia, em 11 de abril, por conta de um quadro de tosse, dispneia e febre aferida, desde 28 de fevereiro, e fez um RT-PCR para o SARS-CoV-2 positivo no dia 5 de abril. Ela veio via regulação para a gente aqui no Hospital das Clínicas, foi admitida no dia 11, no mesmo dia,
na unidade de enfermaria, mantendo um quadro de tosse persistente e abriu um quadro de constante associado à dessaturação e uma êmese incoercível, principalmente após os acessos tussígenos. Ela foi admitida pelo nosso serviço de obstetrícia via parecer no dia 12 de abril, um dia após, ela chegou na noite do dia 11, chegou no dia 12 para a gente. Ao exame, ela estava em regular estado geral, desidratada uma cruz, febril no momento, de cardiorrespiratório sem nenhuma alteração, no respiratório taquidispneica, tinha sibilos em bases bilateralmente, uma frequência de 28, saturando 94% sob máscara reinalante a 4 litros por minuto. Abdominal sem nenhuma alteração, avaliação fetal normal. No mesmo dia da admissão já foi solicitada uma tomografia de tórax, foi realizada e o laudo saiu no outro dia, demonstrando múltiplas opacidades em vidro fosco, distribuição predominantemente periférica pelo parênquima pulmonar, associadas a áreas de consolidação com broncograma aéreo, predominando nos lobos inferiores, acometimento estimado de 40%, sem evidência de derrame pleural. Assim que fizemos a admissão, um dia após, foi feito um perfil biofísico fetal 10/10. Eu trouxe uma série das gasometrias dela ao longo do dia 12 até o dia 18, demonstrando a melhora dela ao longo da internação, uma boa resposta após a introdução de VNI. No dia 13 foi iniciado a ventilação não invasiva dessa paciente e ela teve uma excelente resposta clínica e também laboratorial. No último dia, só queria ressaltar que essa paciente, ao invés de fazer a gasometria arterial em repouso, ela tinha acabado de fazer uma atividade física pequena ali no quarto e aí fizeram a coleta. Então, ficou um pouco alterado o PO2 dela. Essa paciente, ela chegou para o nosso serviço, ela já nos contava uma história de uso prévio, por conta própria, de azitromicina, 501 comprimido de 12 em 12, estava no D2 dia 9, e a dexametasona, 40 mg subcutâneo, uma vez ao dia no D2. Ela fez dexametasona subcutâneo, por conta própria. Durante a internação, ela fez uso de ceftriaxone, 2 gramas EV uma vez ao dia, completou D7 no dia 19, foi introduzido no dia 12. Realizou maturação pulmonar com betametasona, 12 mg em D2 no dia 14. Fez uso todos os dias da internação de enoxaparina, 40 mg subcutâneo uma vez ao dia, completando o D7 no dia 19. Fez uso também da prednisona, 40 mg VO pela manhã, D7, todos os dias da internação também, terminando no dia 19. E fez uso de resgate com sabutamol, 100 microgramas, 2 puffs, até de 4 em 4 horas, se ela tiver dispneia ou dor torácica. Os procedimentos realizados, a única coisa que foi, de fato, instaurado para essa paciente foi a ventilação não invasiva com pressão positiva. Inicialmente, no dia 13, foi instalado a VNI intermitente. No primeiro dia, ela fez 4 sessões de 45 minutos. Não teve uma tolerabilidade muito boa, não teve uma aceitação, ficou um pouco desconfortável. Já nos outros dias, ela fez sessões intermitentes, 2 a 3 vezes por dia também, mas já com aceitação e uma resposta clínica e laboratorial muito boa. A evolução fetal, durante toda a internação, o feto sempre apresentou uma vitalidade excelente, sempre com ótima movimentação fetal. A gente fez a maturação pulmonar assim que ela teve uma queda do quadro clínico, entre a internação para o dia 13, dia 11 ao dia 13, ela teve uma queda do quadro clínico importante, estava desaturando bastante. Fizeram um teste, tiraram o catéter dela, ela estava saturando 85% em ar ambiente. Acabou que a gente já fez uma programação de rotina do HC, de aviso à pediatria, já tínhamos organizado tudo, caso ela tivesse uma piora clínica extremamente importante, ou uma piora
da vitalidade fetal, mas acabou que nada disso foi preciso, só passou por programação mesmo, recebendo alta com 33 semanas de idade gestacional. Deixa eu voltar aqui. Então, o desfecho clínico, ela teve uma melhora parcial do quadro respiratório, uma melhora importante, mas ainda foi parcial, ela foi de alta ainda com um pouco de tosse, vez ou outra com desconforto respiratório. Na alta, os médicos assistentes da enfermaria deram alta com salbutamol 100 microgramas, 2 pulsos até de 4 em 4 também, se dispneia torácica, da forma que ela estava de resgate aqui. Recebeu alta no dia 19, a paciente estava clinicamente, ela estava bem melhor do que ela tinha estado aqui durante a internação, e foi encaminhada ao nosso serviço de pré-natal de alto risco para fazer um segmento horizontal aqui conosco. Mas é isso, muito obrigado. Ok, João. Muito bom. Um caso bom, né, com uma evolução boa, né, eu acho que a gente tem bastante coisa para poder aprender e passar sobre o seu caso, né? Acho que a gente poderia, eu só gostaria de fazer algumas perguntas, ô, João. Sim. Porque quando a gente avalia uma paciente com Covid, é importante a gente ter noção do dia da doença. E para mim, ficou um pouco difícil, assim, de eu entender. Porque você conta aí que ela já tinha história de febre há mais de um mês, né? Ela começou a abrir um quadro no dia 25... Peraí, deixa eu dar uma... 28, na verdade, 28 de março. No dia 28 de março, ela começou com um quadro respiratório e começou a ter febre também. Tá. Então foi 28 de março, né? Porque estava... Na apresentação tá fevereiro, Por isso tá, que eu também fevereiro. Entender, Tá. Não, é que assim, eu acho que eu vou até colocar algumas coisas aqui. Ó, João, quando a gente fala do caso, a gente tenta generalizar e falar sobre tudo, porque assim as pessoas que estão nos vendo, principalmente as pessoas que atendem nas unidades básicas, elas têm que ter uma noção em relação a diagnóstico, a evolução da doença. Então, eu vou passar aqui, vou compartilhar. Tudo bem, Sigrid? Posso? Sim, sem problemas. Pronto, está sendo visto? Sim. Sim, tá sim. Tá, então, antes de começar, eu quero divulgar esse manual, né? O manual, ele está passando por uma atualização. Eu acho que é importante a gente lembrar que o COVID é uma coisa dinâmica, ele não é estático, então o que a gente talvez tenha falado o ano passado não serve mais para esse ano, e pode ser que talvez algumas coisas que a gente discuta agora, daqui a alguns meses também mude. Então, por isso ele está passando por uma nova edição, e logo daqui a um curto espaço de tempo ele já será disponibilizado para vocês. Mas por enquanto, esse aqui é o Manual de Assistência à Gestante à Puérpera, que eu acho que seria interessante todos terem acesso. Já tem um link aí nas mensagens aí para vocês poderem olhar e compartilhar. Eu quero colocar aqui algumas coisas. Quando a gente está falando da evolução da doença, que eu perguntei a data, porque essa doença ela tem um estágio inicial, onde ela tem uma multiplicação viral, depois disso ela tem um estágio pulmonar, e depois disso ela tem um estágio inflamatório. Então, essa paciente, quando a gente viu aí em fevereiro, tinha mais de um mês, ela não estava batendo aí no nosso histórico, né? Mas agora, então, se foi
27 de março. João, me corrija se eu estiver errada, mas 27 de março para 5 de abril vai dar mais ou menos uns 8 dias. O diagnóstico do Covid dá de 10, aí 10 a 14, é isso, não é? Isso mesmo. Tá. Então, ela vai estar no processo inflamatório dela. E atualmente, o que a gente tem percebido é que as pacientes elas têm se agravado mais tardiamente do que as pacientes do ano passado. Então, acho que isso é um dado importante para a gente falar, né? Acho que também precisa ser chamado a atenção nesses scores aqui, o score de Mills. Quer falar um pouquinho, Sigrid? Sim, eu acho que é bem interessante, ficou bem mais claro com relação a isso, porque a gente estava preocupada com relação a esse tempo, mais de 30 dias, aí fez o PCR, deu também positivo com mais de 30 dias, não que não possa dar, mas não é o mais comum. E assim, eu acho que uma coisa que chama atenção, e que eu queria te perguntar, João, é o seguinte, ela estava fazendo pré-natal e foi transferida do pré-natal para essa maternidade, como é que foi esse trâmite dela? Porque eu entendi que ela foi admitida no hospital, maternidade Dona Iris, né? E depois foi para o Hospital das Clínicas, aí de Goiás. E como é que foi feito isso? Foi informado? Qual foi o acesso? Como ela teve esse acesso? O Hospital Maternidade Dona Iris, ele é porta aberta a todos os gestantes, e lá eles têm um serviço de admissão às pacientes também. Tem uma área que eles modificaram a infraestrutura para receber essas pacientes com suspeita Covid. Então, ela foi recebida nessa área que é porta aberta, e assim que ela foi internada, foi transferida para o HC. Ela não foi encaminhada do centro de saúde, não. Ah, legal, entendi. Então, assim, o que eu queria complementar é que a gente, como a Cristina falou, tem várias pessoas assistindo, e eu acho que é sempre interessante esses esclarecimentos. Por exemplo, ela tem sintomas bem sugestivos, né, de Covid. A tosse, que aparece em torno de 50% das vezes, a febre, a parte digestiva, que acaba tendo ou diarreia, ou vômitos, como ela teve, estava apresentando. Então, são fatores que eu acho que são bem importantes. Do ponto de vista diagnóstico, Cristina, antes de você entrar nessa outra parte, eu acho que é bem interessante a gente esclarecer que a maneira diagnóstica que a gente tem é fazendo o RT-PCR, ele, normalmente, a performance melhor é em torno de 3 a 7 dias, e isso, Cristina, é que seu microfone está desligado. A performance maior é de 3 a 7 dias, como está no nosso manual, de maneira muito clara. Ele pode aparecer antes, em torno de 17%, inclusive, a paciente pode ter na forma assintomática, ele já pode dar positivo. Por isso, nós fizemos no manual uma sugestão de que todas as pacientes sintomáticas, obviamente, têm que fazer o teste, e as assintomáticas também podem fazer. Por quê? Porque é uma maneira da gente tentar fazer esse diagnóstico nessa fase ainda, e poder ajudar melhor a paciente. E a gente estipulou, colocou como orientação no manual, essas pacientes que têm condição de fazer o PCR nessa fase, que o resultado sai de 2 a 7 dias, ela possa fazer nas pacientes que estão internadas, por qualquer situação, por patologia clínica, por algum procedimento que vai fazer, e nas pacientes eletivas, em cirurgias eletivas, você pode fazer até 3 dias antes. Naqueles locais onde há uma dificuldade de ter o resultado do PCR entre 2 e 7 dias, a gente sugere que seja feito no pré-natal, com 37, 38 semanas, para poder ter um parâmetro adequado quando essa paciente for internar. E naqueles locais bem distantes, por exemplo, eu sou de Manaus, nós temos o interior do Amazonas, que às vezes é 20 dias para chegar no interior. Imagine para fazer o PCR e trazer. Então, a gente sugere que seja feito o teste rápido, com 7 dias. Então, como está mostrando aqui, o ideal, a performance melhor do PCR é em torno de 3 a 7 dias. A partir do 7º dia, você já pode fazer o IgM, que o IgM já poderá dar positivo, e 14 dias o IgG. Então, acho que isso é muito legal, é muito importante, porque direciona a gente numa situação de paciente que esteja com alguma situação dessa. E uma outra que eu te perguntei com relação a isso é porque a gente tem uma preocupação, a gente tem observado, e que acho que todos os estados têm uma certa dificuldade com relação à referência, contra-referência,
né? E por isso eu perguntei para você, porque, assim, o que a gente recomenda, o ideal, o mais ideal, pelo menos, essas pacientes que estão numa situação de um quadro sintomático que necessitem de uma internação, talvez a regulação de vocês funcione legal, mas, assim, em alguns estados é complicado entrar na regulação para conseguir um leito, ou de enfermaria, ou de UTI. Então, acho que isso é interessante que a gente saiba por quê, porque a paciente precisa estar numa fase ainda adequada para ser transferida para a internação, porque se isso se retardar muito, isso pode dar complicações importantes. Nos locais onde tem distância, a gente recomenda que, pelo menos quando ela já estiver no catéter nasal de fluxo, ela já possa ser transferida. Para quê? Para que a gente não tenha um desfecho não tão legal, né? Então, acho que isso é muito importante, ter essa referência, essa contra-referência bem adequada em cada local, para ver o transporte, de que maneira ela vai ser transportada, o tempo médio de transporte, para que a gente consiga chegar essa paciente no local de uma maneira mais adequada, e não já saturando, complicada, que vai ficando mais difícil. Era isso, Cristina, com relação a esse tópico aí. Você pode ir seguindo. Doutora Cristina, seu áudio. Tá desligado, Cristina, teu microfone. Teu microfone está desligado, Cristina. Você está sem áudio. Agora tá. Só um minuto. É que, para ver o áudio, eu tinha que sair do compartilhamento. Desculpa. Só um minuto. Pronto. Deixa eu abrir aqui. O que eu estava falando é que eu quero dar parabéns, porque eu acho que foi muito bem conduzido, né? Então, a paciente, a gente tem que lembrar que a gente descreve num quadro leve, moderado ou grave. Num quadro leve, a paciente, ela dispneia, ela está ausente, ela pode ter outros sintomas, como a doutora Sigrid já falou. Desculpa. E que nesse momento ela pode continuar tendo a sua avaliação em casa, mas com uma supervisão importante. Aqui, o que aconteceu? Então, a paciente, ela já tinha fatores de risco, né? Ela já tinha tosse constante, ela tinha dispneia, ela já tinha febre, ela já tinha uma piora, o que motivou a sua internação. E aí, eu gostaria também de aproveitar e discutir que na internação, quando a paciente, ela é internada, o manejo, a gente tem que ter alguns quadros, que é o que eu tinha falado no início, o score de Mills, que é um score de alerta, e que isso também tem que ser anotado e observado. Então, nós vamos ficar preocupados quando esse score, ele entra, né, no preocupante, ele passa aqui do amarelo para o vermelho, que é a frequência respiratória maior que 24, e quando tem uma saturação de O2 menor que 95. Lembrando que a saturação da gestante, ela é diferente de uma paciente não grávida. E foi o que foi feito aqui com essa paciente, porque ela tinha uma saturação de 94. Só um parênteses, Cristina, desculpa me interromper. Se a gente observar nessa paciente, ela tinha 28 de frequência respiratória, e que a gente acha que o mais adequado, pelo menos, é até 24, e então ela já estava com o score vermelho, que a gente chama. E ela tinha a saturação dela, que foi 94 quando internou. O que eu acho interessante desse score aí é que, se você observar, mesmo nos locais que você não tenha nenhum recurso a mais, ele consegue te direcionar. Ou seja, são características clínicas que você consegue relacionar e diferenciar. Quando está com um score vermelho, por exemplo, e 2 amarelos, já significa dizer que essa paciente tem um risco importante para um desfecho desfavorável. E isso aqui é assim, uma dica que eu acho que é importante a gente dar, Cristina, é que coloque esse score numa área bem importante na hora bem visível, né? Visível, porque isso vai ajudar bastante. Porque a frequência respiratória e a saturação, eu diria que praticamente em todos os lugares se consegue avaliar, né?
Sim, sem dúvida. Quero colocar aqui, porque quando a paciente internou, foi colocado antibiótico, certo, João? Isso, no dia posterior à internação foi entrado com ceftriaxona. Tá certo. Por que foi entrado com antibiótico? Por conta do quadro pulmonar, grafia sugestiva de uma infecção pulmonar, e por conta da piora clínica, porque da internação para o dia 12, ela teve uma piora significativa, uma piora clínica. E aí eles optaram por entrar com antibiótico terapia para ela já. Tá certo. Lembrando que o antibiótico ele é introduzido quando você tem uma suspeita de infecção pulmonar, tá certo? Só dando um parênteses também, Cristina, é que, por exemplo, a gente vê no caso que tem acontecido, às vezes a paciente se automedica, né? No caso dessa paciente, ela já chegou fazendo uso de azitromicina 2 vezes ao dia, dexametasona, ou seja, se automedicando, isso é preocupante, porque daqui a pouco não vai ter nenhum antibiótico que consiga segurar algum quadro. E como bem a Cristina falou, a indicação do antibiótico é nas pacientes que têm a suspeita de um quadro infeccioso. Aí sim, entra-se, né, com antibiótico. Ô, João, essa paciente, ela foi medicada pela unidade básica, é isso? Não, eu até questionei na internação, ela fez uso por conta própria, por ter ouvido falar de azitromicina, dexametasona, e aí ela fez uso por orientações farmacêuticas mesmo, não fez consulta com nenhum médico. Quer dizer que ela usou corticoide por conta própria? Isso, corticoide e antibiótico. 2 dias de corticoide e antibiótico por conta. Não, isso chama a atenção, como a professora Sigrid já falou, é super importante. O antibiótico, que pode criar resistência, e quando a gente tiver necessidade, realmente ele não vai atuar, mas é grave, porque o corticoide, dependendo do momento em que ele é introduzido na paciente com Covid, ele pode até agravar e piorar o quadro. Se for naquele quadro inicial, que a gente deve evitar o corticoide no momento da multiplicação, né, da replicação viral, ele pode agravar o quadro. Então, eu acho que é importante a gente também falar para as pacientes que na presença de sintomas, na presença de queixas, que elas devem procurar um serviço médico para serem orientadas, e não a farmácia, né? Sem dúvida, especialmente a questão do corticoide, né? A fase inicial, como a Cristina falou no início, é a fase de replicação viral. Então, você entra com corticoide nessa fase, você está piorando a situação da paciente, né? E aí acaba sendo essas medicações dadas de maneira descontroladas que acabam realmente complicando a situação, dificultando até o trabalho de vocês, da gente vai pegar lá na ponta essa paciente, né? Então, assim, a recomendação que a gente faz com corticoide é que seja feito, primeiro, depois de 7 dias, a gente não faz antes de 7 dias, isso é uma coisa que tem que ser colocada, importante. A prioridade, como está escrito aí, a gente faz normalmente a dexametasona, 6 miligramas por dia. Quando a paciente quer associar isso à situação de um amadurecimento pulmonar, a gente pode fazer a dexametasona, só que a gente faz a dose dobrada, ou seja, faz 6 miligramas de 12 em 12 horas por 2 dias, depois volta a dexametasona da maneira de 6 miligramas por dia. Isso é importante porque a dexametasona tem uma ação boa pulmonar. Quando a gente faz a betametasona, que também pode ser feito para amadurecimento pulmonar, ela também é ótima para amadurecimento pulmonar. Só que ela não ajuda, na verdade, na doença. Ela não tem muita ação no pulmão da paciente que está com a patologia. Então, por isso, às vezes, a gente dá preferência à dexametasona, 2 dias, e depois mantém a restante da dose. No caso dos pacientes mais graves, assim, há uma opção melhor pela metilprednisolona, no mesmo esquema que a gente colocou aí. A gente faz de 7 a 1 miligramas por quilo EV, de 12 em 12 horas, por 3 dias, mas pode até prolongar a partir do momento que ela esteja com a situação de oxigenação inadequada, até em torno de 10 dias, né?
É importante que a gente saiba também, que eu acho que é uma coisa importante também, que o oxigênio vai ser sempre vai ser sempre dado naquelas pacientes que estão necessitando de suporte de oxigênio. Então, isso é uma coisa importante, que fique bem esclarecida. E esse suporte, como a Cristina está mostrando aí, esse suporte, ele vai dizer o grau de progressão, o que você usa passo a passo no que você vai usar. Então, a gente inicia com catéter nasal, no máximo de 6 litros por minuto, não adianta colocar 7, 8, 10, que a gente vê que não responde, então não vai responder se for 5, 6 litros por minuto, e é nesse momento que é o ideal fazer a transferência dessa paciente para ela ter um suporte adequado num local onde tenha condições de ter UTI, que tenha, inclusive, é interessante, a gente tem tocado muito nessa tecla, que o obstetra esteja presente nessa UTI, porque a paciente grávida é uma paciente diferente, e a visão do obstetra associado junto com o conhecimento dos intensivistas, que são fabulosos, ajuda muito no decorrer da doença dessa paciente. Então, se você está usando o catéter nasal, 5 a 6 dias por minuto, e você viu que os parâmetros dessa paciente ainda não estão adequados, ou seja, ela continua com a saturação abaixo de 95, frequência respiratória acima de 24, ou seja, ela ainda não está com o quadro adequado, você vai passando para os próximos passos, que é a máscara de Venturi, não resolveu, vai para o catéter nasal de alto fluxo, não resolveu para ventilação não invasiva, até que chegue a questão da ventilação, a intubação, né? A ventilação mecânica invasiva. Então, são esses passos que a gente costuma seguir para que a paciente fique de uma maneira adequada. E aí, um parênteses que é importante é que a gente não deve postergar a intubação. Existe sempre uma preocupação de intubar a grávida, de fazer a intubação na grávida e tudo mais pela situação obstétrica, etc., mas a gente não pode deixar passar, porque quando a gente passa aquele momento, as alterações, a dessaturação fica tão importante que acaba levando a alterações cerebrais, cardiológicas, renais. Então, é muito importante a gente ficar atento para o momento mais adequado dessa intubação, para que a gente não perca esse time de fazer a intubação. Mas a evolução deles foi muito boa, né, Sigrid? Sim, a evolução eles foi... evoluíram e fizeram todas as coisas obedecendo aqui as orientações. Então, acho que é importante a gente frisar que foi tudo bem, né? Isso é um detalhe muito importante, que a condução toda, eu achei muito boa a condução de vocês, foi perfeita. Quando a gente está falando nisso, é porque como aproveitar a situação para que todos que estão assistindo saibam os passos, que eu acho que são dicas interessantes que tem no nosso manual e que vai certamente ajudar a quem estiver aí na ponta e precisar de uma situação dessa. Mas a condução de vocês achei perfeita, inclusive com relação ao parto, que mais adiante a gente vai falar. Foi tudo muito bom. Junto com o uso que vocês fizeram, né, de antibiótico, pensando que a paciente estava com infecção. O corticoide, tá certo? Que no início vocês entraram para maturidade pulmonar e depois continuando com o corticoide para melhorar a função pulmonar da paciente. Vocês também associaram a enoxaparina, certo, ô João? Isso, doutora Cristina. A enoxaparina, na admissão, foi prescrito para ela 60 miligramas, e aí no dia 12, inclusive em discussão com o pessoal que estava na assistência, a gente foi modificado para 40 miligramas por dia. Tá certo. Então, a nossa orientação é que se recomende, né, para que todos os casos que são considerados moderados, que a gente já discutiu aqui, né, que se considera os casos moderados ou graves, deixa eu voltar aqui só para a gente... Não. Vamos continuar aqui, depois a gente volta lá. Os casos considerados moderados ou graves, pacientes que estão internadas e que estão na UTI, elas necessitam, então, de uso de anticoagulante. Pode-se usar a heparina não fracionada ou a enoxaparina, né? Vocês acabaram, em nenhum momento aí tinha previsão, né, de que essa paciente entrasse em trabalho de parto, quer dizer, vocês trabalharam com a maturidade
preocupados se teriam que resolver ou não esse parto, mas acabou evoluindo bem, não tendo a necessidade de indução ou de resolução do parto. Eu quero fazer uma outra pergunta, João, em relação, deixa eu ver aqui aonde que está a pronação. A gente tem falado muito sobre pronação. Vocês tentaram fazer a pronação da paciente? Não. Aqui, como rotina em toda a unidade, tanto na UTI Covid quanto na enfermagem, não tem fazer com pronação com gestante, não. Na verdade, gestantes acima de 28 semanas. As gestantes com idade gestacional mais precoce, com volume abdominal menor, o pessoal tem feito, sim, na unidade intensiva, principalmente na UTI, a pronação. Então, a gente tem orientado nas pacientes aqui, independente da idade gestacional, e olha, vocês podem ver que aqui é um coxim. Então, claro, existem macas que são mais adequadas, mas a gente não tem acesso a isso. Então, um coxim, e o que a gente tem observado é que muitas dessas pacientes, às vezes elas não ficam, quando a idade gestacional é mais avançada, elas não ficam em decúbito dorsal, mas elas acabam ficando em decúbito lateral. E isso acaba ajudando e melhorando a expansão pulmonar. Então, eu diria para vocês que não é só para pensar nas pacientes com evolução grave, que é para fazer a pronação. Acho que se a paciente está gestante, tem diagnóstico de COVID, ela já deve ser orientada em mudar um pouco, né, o seu decúbito e ficar no que talvez ela ache que seja o mais... que facilite melhor a sua respiração, decúbito lateral, decúbito dorsal, e claro, se a gravidez tem menor tempo de gestação, ela vai ficar um pouco mais fácil, mas a gente tem orientado independente da idade gestacional. Só complementando também, Cristina, a sua colocação, a gente tem que lembrar que o pulmão, ele é uma pirâmide ali, e a base maior dessa troca se faz ali na face dorsal. Então, a patologia, a síndrome de angústia respiratória aguda grave, ela é uma doença inflamatória e que vai fazer acúmulo de líquido naquele pulmão, né? Ali nos alvéolos. Então, quando a gente faz a pronação, o que a gente observa? Há uma movimentação desse líquido, então ele vai favorecer uma melhor interface de troca ventilatória. Então, e a gente tem observado que realmente a paciente tem uma melhora importante quando faz a pronação. Por isso, a gente tem sugerido que seja feita a pronação para ser avaliado isso. Se a paciente estiver entubada, ela pode ficar até 16 a 21 horas em pronação, claro, com todos os cuidados, fazendo umas observações antes, durante, colocando cardiotocografia ali para ficar observando também. E nas pacientes que estão acordadas, elas podem ficar de 30 minutos a 2 horas fazendo essa pronação. E realmente tem ajudado bastante isso. Eles também fizeram de forma muito boa a avaliação e a vigilância fetal, né? Então, eles avaliaram, fizeram o perfil, cardiotoco, avaliação do feto e que estava tudo bem. Então, acho que isso também é um fator importante que precisa ser deixado registrado, né? Que as pacientes, mesmo quando essa paciente está no quadro grave, deve ser feita uma vigilância fetal muito próxima, e porque isto também vai nos ditar algumas condutas, né? Alteração na cardiotoco, alteração fetal, pode indicar uma interrupção aí da gravidez. Sim, eu acho isso extremamente importante, né, que seja feito, vocês fizeram de maneira, assim, exemplar, preocupando com a situação como um todo, tanto do feto quanto da mãe, e isso é extremamente válido, né? As alterações, normalmente, acho que tem aí, né, Cristina, as alterações que a gente observa na cardiotocografia. Você pode ter algumas alterações, alguns parâmetros que são importantes que a gente observe. Por exemplo, na cardiotocografia, o primeiro sinal que a gente observa é uma taquicardia, né? Há aumento de uma taquicardia pela dificuldade de oxigenação dessa mãe, esse feto acaba tendo uma taquicardia. Se a acidose continua, ele passa a ter uma bradicardia, que aí é preocupante também.
A gente pode observar a presença de desacelerações tardias, desacelerações variáveis que podem ser encontradas nessa cardiotocografia que vão indicar alguma alteração importante. O perfil biofísico fetal, a gente considera que seja, se ele tiver menor ou igual a 6, já preocupante para a gente observar. O volume de líquido amniótico também, a gente só tem que deixar o parênteses, porque normalmente a paciente fica com o fluxo ali negativo, né? Então, o balanço total da paciente, porque os intensivistas gostam de um balanço negativo, né? Exatamente. Isso tem que ser passado para eles, que o balanço ele tem que tender a ser positivo, porque senão ocorre uma redução do líquido amniótico. Então, o que a gente tem observado é que apenas o líquido amniótico, ele não é mais um parâmetro para se colocar que tem alteração da vitalidade. Então, tem que ser um conjunto de achados, e não só o líquido amniótico. Por isso é importante a presença do obstetra ali, para tentar controlar essa entrada e saída ali de líquido, né? Então, como a Cristina falou, a gente tem muitas vezes acontece uma oligodramia, e depois que a gente conversa, equilibra isso aí, a gente acaba tendo uma melhora desse oligodrâmio, e às vezes não precisa interromper, né? Então, são dados que eu acho que são bem importantes, que vocês fizeram de maneira muito adequada a avaliação desses parâmetros aí de vitalidade fetal. Só um ponto que eu puder comentar, que eu acho que eu não falei na apresentação, mas os intensivistas fazem avaliação pela manhã e pela noite, né, das pacientes. Então, assim, acabou que eu orientei o pessoal da noite a fazer a ausculta prolongada, de pelo menos 5 a 10 minutos do BCF. Então, assim, à noite acabava que não dava para a gente instalar alguma outra coisa, ou fazer a avaliação fetal nossa aqui do obstetrícia, então o pessoal da intensiva estava fazendo uma ausculta prolongada, principalmente dessa paciente, porque ela começou a ter um declínio clínico importante, né? Isso é importante, João, porque nem todos os lugares têm cardiotocografia. Então, a gente, mesmo, por exemplo, nos grandes centros, às vezes é difícil de você colocar um aparelho de cardiotocografia dentro da UTI. Então, é bom que se avise que tenha uma ausculta prolongada, né, que se avalie bem esses batimentos, porque nem sempre se tem acesso ao aparelho de cardiotocografia. Principalmente, eu acho que isso é mais difícil ainda quando a paciente, às vezes, ela está entubada, né? E que você precisa, às vezes, fazer manuseio dessa paciente. Então, eu acho que é importante lembrar que a avaliação, ela deve ser prolongada por um tempo, às vezes, maior até do que 5 minutos, né? E aí, a tua paciente, a gente pode dar continuidade, Sigrid? Teve alta, muito bom, né? Ficamos todos contentes. Mas acaba por aí? Não. Essa paciente, ela precisa de um cuidado especial. Como é que é a orientação de vocês aí, João? Aqui, normalmente, a gente tem mandado para o nosso pré-natal de alto risco, com retorno uma semana após, se for viável para a logística da paciente. Pelo menos, assim, em abril, as pacientes que receberam alta, elas foram assim, vieram depois de retorno com uma semana, para o segmento do nosso pré-natal de alto risco. Tem condições de ter contato, por exemplo, até ela retornar no pré-natal, de ter contato telefônico, contato remoto com essas pacientes? Condição tem, acho que a gente não fez, mas tem sim condição. Tem como fazer isso. Porque eu acho que quando você dá alta, tá certo? Talvez fosse interessante, nos primeiros dias, ter um contato mais próximo. Pelo menos telefonar, perguntar se está tudo bem, né? E não aguardar apenas o atendimento, às vezes, no posto de saúde. Uhum. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, na verdade, assim, a paciente dos casos moderados e graves, que elas recebem alta, e aí eu quero fazer um parênteses, porque foi muito interessante, porque às vezes a pessoa se desespera que a paciente está ali, numa situação dessa, acaba interrompendo a gestação, e hoje a gente sabe, por alguns trabalhos que mostram que o COVID, o vírus, ele tem afinidade por
para o processo inflamatório. Então, quando você faz um procedimento na paciente, uma cesariana, por exemplo, você entra em vários tecidos, e isso altera, aumenta a resposta inflamatória. Então, às vezes, a paciente tem até piora do quadro. Então, eu achei perfeito a preocupação, a colocação de vocês na condução desse caso, de realmente ter a consciência de ver que realmente ela não precisava ser operada, ela não precisava ser interrompida essa gestação. E, assim, o que a gente normalmente recomenda? Essas pacientes que têm essas altas, né, no quadro moderado e grave, a gente encaminha realmente o pré-natal de alto risco, e ela retorna com 10 a 14 dias. Porém, de 24 em 24 horas, é prudente que a gente entre em contato com a paciente, para saber como é que ela está evoluindo, se está tudo ok, ou seja, fazer um contato, que eu acho que não há nenhuma dificuldade da gente fazer esse contato, né? É importante fazer o controle da vitalidade fetal nessa gravidez. A gente pode fazer pela paciente o mobilograma, orientá-la, explicar a questão do mobilograma, e a gente recomenda que seja feita a ultrassom a cada uma vez por semana. Desculpa, a cada 4 semanas ela faz, para que a gente tenha um controle mais adequado. Já estou querendo demais, né, Cristina? Toda semana aí já não dá. Não, é que aí a gente vai criar uma dificuldade para vários lugares, né? Claro que aí você pode individualizar a paciente da necessidade, mas quando ela estava internada, ela fez ultrassom, então você pode fazer mais tardiamente, né? Aguardar um pouco. Mas eu acho que a avaliação remota, ela é extremamente importante e deixa a paciente mais segura, né? Então, acho que isso talvez fosse interessante vocês iniciarem aí. E vou fazer mais uma outra pergunta, né? Que eu acho que a gente tem falado muito pouco. E a anticoncepção para essa paciente? E o parto, pós-parto, como é que fica? Não entendi. Na paciente COVID? Nas pacientes COVID? Sim. Boa pergunta, doutora. Ó, ela não ficou internada aí? Claro, né? Que uma paciente com COVID, quando ela está mal, você nem consegue conversar. Mas ela ficou internada vários dias. Então, é uma ótima janela de oportunidade para conversar e para orientar sobre anticoncepção. Ela é uma paciente... Gente, claro, né? A anticoncepção é a minha área de trabalho. Eu não perco oportunidades. E eu tenho que deixar aqui a mensagem. Qualquer momento, qualquer consulta ginecológica, qualquer momento de vida, a gente tem que falar de anticoncepção. Essa paciente, ela é uma segundigesta, ela já tem um filho, ela está indo para o segundo. Então, era uma ótima oportunidade para você falar de anticoncepção. E o que você poderia oferecer para ela de anticoncepção? O DIU pós-parto imediato, acho que é de extrema facilidade. Sim, se você tem a oportunidade de inserir o DIU, é uma ótima opção. E a gente tem que lembrar que quando a paciente não coloca o DIU no parto, a literatura tem mostrado para a gente que a chance dela colocar o DIU depois do parto é 10 vezes menor. Isso é na literatura em países assim melhores do que o nosso. Eu imagino que aqui no nosso país a chance deve ser muito menor, principalmente agora, porque todas as orientações, está tudo voltado para o Covid. Então, alguns serviços reduziram muito o atendimento. Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade de orientar essas mulheres, tá? E acho que podia aproveitar, Sigrid, quer falar um pouquinho de aleitamento, que eu acho que também é importante. Sim, sem dúvida, é uma coisa extremamente importante. Primeiro, a anticoncepção, bem lembrado pela Cristina, que é uma oportunidade ímpar, e a gente pode explorar bem a Cristina, que esse aí é o métier dela. Mas, assim, com relação à amamentação, não está proibido a amamentação, obviamente está liberada a amamentação, que a gente tem que ter alguns cuidados, o uso da máscara, fazer a higiene das mãos antes e depois da amamentação, evitar o toque ou do bebê no rostinho ou você com o bebê. Então, isso é importante nessa fase que ela está, assim, com a doença. Se ela não tiver condições de fazer isso sozinha, ela pode ter a ajuda de alguém com os mesmos cuidados que tem que ter. Então, assim, que fique muito claro que a amamentação está liberada, não há problema nenhum ela fazer a amamentação
por conta do Covid. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu acho que é interessante, Cristina, que enquanto a gente estava falando da alta, acabou passando, é que se a paciente estiver fazendo uso de heparina, ela pode permanecer, em casos individualizados, vai se avaliar o tempo, em geral, 10 a 14 dias, dependendo, claro, de cada situação, né? Se ela estiver fazendo uso do corticoide, ela pode manter o uso do corticoide, a gente faz, se ela fez até 14 dias, não há necessidade de fazer o desmame. A partir de 14 dias, aí sim há necessidade que seja feito esse desmame. Então, acho que são coisas interessantes que a gente tem que lembrar e orientar a paciente também, tá? Tem algumas perguntas aqui do chat, né? Olha, então, parabéns aqui, ó. Tem gente comentando aqui que em Manaus tem o telemonitoramento. Muito bom. As pessoas querem. Quem escreveu quer fazer algum comentário? Porque a gente aprende muito com vocês. Então, se a pessoa puder colocar as dificuldades, como é que iniciou, como é que as coisas estão, ela vai ajudar quem quer começar a fazer isso. Olá. Isso é muito. Seja bem-vinda, viu? Pode falar. Eu sou a Neide Negreiros, eu sou da Secretaria Municipal de Saúde, do Núcleo de Saúde da Mulher. Desde o início da pandemia, bem logo no início, né, que estava aquela explosão, né, de casos, a Secretaria montou eu chamo de um complexo porque é um lugar grande, né, com vários monitores, com vários computadores, com internet, com telefone, que tinha, assim, no início, eu acho que nós éramos lá uns 40 profissionais ou mais, para monitorar todos que recebiam alta dos hospitais, todos que tinham teste positivo, para a gente monitorar em casa. A gente fazia o monitoramento em casa. O hospital fazia a vigilância, cuidava de quem estava hospitalizado, o acompanhamento. E a gente começou a acompanhar todo mundo. Inclusive, eu, no início, fui disponibilizada para trabalhar nesse telemonitoramento. Então, eram ligações diárias, dependendo do caso, eram diárias, dependendo do caso, eram 48 horas. E tínhamos todo o quadro do que eram sintomas leves, médios, graves, e as orientações, as referências para onde mandar os pacientes. E a gente ficou fazendo esse acompanhamento, e até serviu de um acompanhamento, vamos dizer assim, psicológico, porque tinha gente que estava muito abalada, tinha pessoas que estavam com muito medo, e esse serviço acabou sendo útil também nesse sentido. Acabamos descobrindo também muita gente que estava sem condições de alimentação, tivemos que articular cestas básicas também. Como eu sou assistente social, né, eu fiz articulação com outras instituições e nós conseguimos redirecionar para essas instituições muitos pacientes que estavam desempregados e com fome. Então, foi um trabalho, assim, bem bacana nesse sentido. Com o passar do tempo, a gente passou também a monitorar a gestante, né, de forma assim, mais contundente, na pós-alta dos hospitais, dos gestantes também com Covid. E agora a gente começou a utilizar o telemonitoramento também para fazer busca ativa de gestantes. Temos baixa cobertura, em todo lugar a gente tem agente comunitário de saúde, então a gente também está fazendo essa parceria com o telemonitoramento para fazer a busca ativa das gestantes que não estão comparecendo no serviço. Esse serviço ainda está assim, está começando, né? A gente está avaliando isso, porque quais são as dificuldades também? Elas mudam muito de endereço, elas trocam de telefone,
às vezes vão para o interior, às vezes mudam de bairro, vão para a casa da tia, da mãe, e às vezes a gente perde essa comunicação. Aí nós pactuamos com a maternidade e também durante o pré-natal para dar essa orientação para a mulher. Se ela mudar de endereço, se ela for para a casa da mãe, da irmã, que ela nos avise no pré-natal ou avise na maternidade na hora da alta, para que a maternidade oriente ela a ir para a UBS de referência do bairro onde ela vai ficar passando o resguardo. Então, essa é uma coisa do telemonitoramento que está sendo um aliado essencial para nós. E uma outra coisa que você falou sobre planejamento sexual e reprodutivo, né? E aí fui eu que pedi os teus dados, que depois eu quero conversar com você, porque lá na nossa equipe eu estou mais focada esse ano para trabalhar com planejamento sexual e reprodutivo, né? Inclusive, a gente vai expandir ambulatório inserindo o DIU, estamos tudo aí caminhando para isso. E a gente pactuou com as maternidades e vamos repactuar de novo essa orientação na alta, por ocasião da alta, a oferta dos métodos contraceptivos. Inclusive, a gente disponibilizava para as maternidades os métodos, para aquele primeiro momento, para aqueles primeiros dias, né, que às vezes acontece. Então, a gente está repactuando isso com as maternidades e estamos aguardando das maternidades também um posicionamento, como é que vai ficar a inserção do DIU pós-parto imediato. Porque nós estávamos, né, orientando a inserção do DIU no pós-parto imediato, mas a gente sabe que algumas maternidades, algumas equipes de plantão não estavam aderindo à inserção do DIU pós-parto. Então, nós estamos também dialogando com a gerente de maternidade da Secretaria de Estado. Muito bom, então, muito bem, viu, Neide? Muito bom, muito obrigada. Mas, assim, o que eu acho que a gente também tem que passar é que para você fazer uma consulta remota, você não precisa, claro, né, se tiver um complexo, se tiver vários computadores, claro que isso é bom. Mas aí, eu vou falar, por exemplo, com o que eu tenho. Eu só tenho um computador lá do serviço que a gente tem, e a gente está fazendo, por exemplo, consulta remota para as pacientes desse computador. Coloca um residente lá, viu, João? Ficou um residente lá, a gente fica dando assessoria, e o residente, toda manhã, ele entra em contato com a paciente, conversa com a paciente, e a gente chama isso de consulta não presencial. E aí ele faz as orientações, e se houver uma demanda, essa paciente, ela retorna antes ou não. Então, eu acho que é importante a gente usar as ferramentas que a gente tem, né? O WhatsApp, computador. Hoje em dia, tudo ficou mais fácil de se ter acesso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só complementando, a Neide, você é de Manaus, né? Da Secretaria do Município. Sim, e assim, do município. Isso, e a gente eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e tem sido realmente um trabalho muito bacana. Eu acho que isso é muito importante que vocês estão fazendo, e reforçando o que a Cristina falou, na verdade a gente não precisa de um suporte imenso para fazer isso, uma coisa simples, que a gente tenha, o principal é que a gente fique em contato direto, e uma coisa que é importante, que com essas variantes, essa variante nova aí, esse acompanhamento tem que ser até um pouco mais longo, a gente ficava normalmente até 7 dias, mas a gente tem prolongado isso, porque realmente a paciente acaba agravando mais tardiamente, a gente tem observado isso, então o monitoramento é importantíssimo que seja feito realmente, para que a gente tenha essa ajuda importante, para pegar a paciente numa situação ainda adequada, de poder ajudá-la mais. Eu vi que acho que tem uma pergunta aqui, Cristina, com relação ao IgM, se ele pode dar positivo ainda depois de 15 dias, né?
O IgM, ele começa a se apresentar positivo, em geral, com 7 dias, mas ele pode ficar até 14, 21 dias ainda. Isso pode acontecer sim, tá? Como o IgM, o IgG. O IgG pode ficar, a partir de 14 dias já aparece, e é variável de paciente a paciente, ele pode, às vezes, ficar alguns meses até, né? Ou até por um tempo muito maior. Também tem uma outra pergunta aqui sobre a vitalidade fetal na paciente entubada. Então, no momento da intubação, o batimento cardíaco fetal ele deve ser monitorizado. Você pode ter alterações neste período, e o que a gente tem ouvido, porque no nosso grupo, quem mais tem pacientes entubadas e pacientes graves é o grupo da USP. E lá o que eles colocam é que quando se vai fazer a intubação, pode-se ter alteração da vitalidade, mas que costuma retornar e o padrão costuma ficar bom. E tem que ser monitorizado, né, por um bom período. E a paciente entubada, ela tem que ter controle de vitalidade, segmento, e vai seguir por cardiotocografia. Aí eles têm cardiotoco, que é cardiotoco por... não é que nem o nosso... Como é que é o nome, Sigrid? Computadorizada, isso, né? Que fica mais simples e mais fácil, porque não tem o aparelho que fica ali na paciente. Por exemplo, no nosso caso, lá na Escola Paulista, a gente não tem, é a cardiotocografia, o aparelho normal. Então, às vezes, é difícil de você manter essa paciente com a cardiotoco direta por um bom tempo. Mas isso acho que a gente vai se adequando e vai se colocando. Mas é importante que se faça a avaliação pela cardiotocografia. Você já respondeu? Acho que a gente já respondemos tudo? Acredito que sim. Doutora, e como é que está sendo a discussão sobre interrupção perimortem, cesárea perimortem? Porque, assim, é algo que a gente tem muita vivência aqui no HC, que é alguns pacientes muito graves, e aí acaba que a gente, no mês de abril, a gente também teve um caso, assim, uma paciente teve uma PCR e não foi notificado para a equipe da ginecologia obstetrícia, porque, assim, não sei se você entendeu, mas aqui a gente tem a unidade, o 10º andar na maternidade, e as pacientes ficam no leito TI Covid e nos leitos de enfermaria Covid, então acaba que a gente tem esse problema de logística. E uma paciente evoluiu para uma PCR e a gente não foi chamada, a equipe de pediatria não foi solicitada para dar o suporte primordial para essa paciente. Aí eu queria saber como é que tem sido feito nas outras unidades. Na verdade, eu ficou meio falha a tua fala, João, mas assim, o que eu entendo, o que acontece é o seguinte: se a paciente tem morte cerebral, o que a gente observa, dependendo do período gestacional dela, a gente deixa aquilo progredir até o momento que o bebê ainda está com a vitalidade adequada. Eu tive uma paciente no hospital, em torno de 29 semanas, ela conseguiu até 36, 37. Então, vai depender da vitalidade, vai ser acompanhado pela vitalidade, e aí decidir pela interrupção, pela retirada do bebê. Mas se for uma paciente, né, moribunda, que está tendo parada, aí você vai retirar da vitalidade, que a vitalidade é a partir de 26 semanas, né? Aí vai depender do serviço mesmo, né? É que aí vai depender do serviço. Eu falei 26 porque no meu serviço é 26, né? Mas tem serviços aí que a vitalidade é até numa idade gestacional maior, né? Aqui o que a gente tem que pensar é assim: você tem que retirar no serviço em que pelo menos tenha 50% de chance de sobrevivência a esse bebê, né? Muito bem. Acho que é isso. Gostei muito da discussão hoje, acho que a gente conseguiu
abordar sobre vários assuntos. Parabéns, viu, João? Sua apresentação foi muito boa. Parabéns. Você é R que ano, João? R2. R2. Muito bem. Se apresentou muito bem. Parabéns, viu? Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Muito bom, muito boa discussão. Gostei bastante do aprendizado. Sempre disponível para aprender mais. Nós também. Nós aprendemos bastante hoje com você, viu, João? Gostaria também de agradecer a todos vocês, a presença de vocês todos. Gostei de ver a Neide aqui, de Manaus. Que bom, Neide. João, parabéns pela apresentação, parabéns à equipe de vocês pela condução desse caso, muito bem conduzido, de maneira muito adequada, e eu acho que isso é que é importante, a gente ver de cada local as dificuldades, a gente aprender uns com os outros, que essa é a nossa intenção, que a gente consiga realmente melhorar o de mais importante, que é tentar ajudar na mortalidade materna. Para a gente ter uma ideia, só para vocês, no dia 5, foi a última atualização que eu vi do observatório, que é uma coisa maravilhosa, que acho que a Karen pode até colocar aí, esse observatório, né, a Rosana e o pessoal da USP fizeram, ficou muito bacana, e que ontem já tinha ultrapassado 10 mil pacientes, a mortalidade materna no Brasil. Então, acho que isso é... Não, 1.000. Desculpa, 1.000. 1.000 já assusta, você falou 1.000 10. já desesperador, né? Pelo amor de Deus. Foi 1.000. E a principal comorbidade foi a obesidade, né? Então, isso também é um dado importante. Então, assim, nós ultrapassamos já 1.000 pacientes com mortalidade materna, e o que a gente quer exatamente com esse trabalho é isso, é tentar, numa só voz, no país inteiro, a gente tentar ajudar todos nós, sermos ajudados para evitar que isso não progrida e que a gente tenha como objetivo final a diminuição da mortalidade materna. Bom, então eu posso finalizar, Sigrid? À vontade. Então eu quero agradecer a presença de todos, dizer que foi uma manhã feliz. Obrigada, João, obrigada a todos que participaram, e acho que você pôde dividir aí o seu conhecimento, o seu caso com todos, viu? Então nós estamos aqui todos os dias, às 11 horas, ou à tarde, né, das 4 às 5, e estamos disponíveis para a gente responder o que a gente souber responder, né? E se que a gente não souber, nós vamos buscar e procurar para poder sanar as dúvidas, tá? Obrigada e um bom final de semana para todos. Tchau. Tchau, gente. Sigrid, obrigada, tchau, Cristina, Sigrid. pela presença. Obrigadão. Estava com saudades, viu? Também.